O financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa Econômica Federal é com certeza o financiamento ideal para quem quer construir uma casa, mas ainda não tem um terreno, justamente por ser um financiamento que engloba a compra do terreno e a construção da casa. E hoje eu acredito que essa modalidade de financiamento é a melhor modalidade que a gente tem, justamente por ser um produto que proporciona que uma pessoa que ainda nem tem o terreno consiga um financiamento para construir a casa dela. Entretanto, quando a gente compara a modalidade de financiamento de aquisição de terreno e construção com o financiamento de construção em terreno próprio, que é quando a pessoa já tem um terreno e vai financiar apenas a obra, eu posso falar para vocês que o financiamento de aquisição de terreno e construção acaba sendo um pouco mais complexo. O processo lá do financiamento é um pouco mais demorado justamente por envolver também a compra do terreno. Então a negociação, toda a parte que envolve o terreno. Então nesse vídeo eu vou te falar justamente sobre os principais desafios, as principais dificuldades que a gente encontra no financiamento de aquisição de terreno e construção. Para que todo mundo fique na mesma página, eu preciso começar esse vídeo dando um breve resumo de como funciona o financiamento de aquisição de terreno e construção. Então, essa modalidade de financiamento é sempre na pessoa física. Então, o crédito que vai ser liberado para fazer esse financiamento é avaliado de acordo com o proponente, com a pessoa que vai pegar esse financiamento. Então vai ser avaliado a renda dela, a idade dela, as características dessa pessoa e aí sim vai ser liberado um crédito para que ela faça a construção da casa dela. É muito importante a gente também falar que a Caixa sempre financia até 80% do imóvel. Lembrando que imóvel é terreno mais construção. Então vamos supor aqui que a Caixa liberou um financiamento de R$500 mil. Isso significa que parte desse dinheiro vai ir para o terreno e a outra parte que sobrar vai ir para a construção. Entretanto, vai faltar uma partezinha, que é justamente os 20% do imóvel que a Caixa não financia. E essa parte é de recursos próprios que a gente precisa aplicar na obra. Então vai ser a parte que a gente vai ter que dar de entrada. É a parte que a Caixa não vai financiar e a gente vai ter que aplicar na obra. Então, no financiamento de aquisição de terreno e construção, o processo é o seguinte. Primeiro, a gente vai aprovar o crédito na Caixa. Depois do crédito tiver aprovado, a gente vai fazer a negociação do terreno. Encontramos o terreno, fazemos um contrato de promessa de compra e venda desse terreno. Isso é muito importante, porque o vendedor do lote ele só vai receber o dinheiro da Caixa do terreno depois que for assinado o contrato de financiamento. Então, entre tu assinar esse contrato de compra e venda, depois tu vai ter que fazer projetos, a PCI, que é o cronograma físico-financeiro que a Caixa pede, aprovação na Caixa e só depois tu vai assinar esse contrato de financiamento. Aí sim, depois que tu assina esse contrato de financiamento, o dono do lote ali em alguns dias já recebe o dinheiro dele e tu já está apto a iniciar a obra. É claro que eu dei um resumo muito breve, envolve bastante processos, cada processo desses tem suas burocracias e suas peculiaridades, mas assim já dá para a gente ter uma noção geral de como funciona essa modalidade de financiamento para agora eu partir para os principais desafios dela. Mas antes, eu peço que se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, ativa as notificações. Tem muito vídeo bom aqui no canal que eu tenho certeza que pode te agregar muito. E se tu não me segue lá no Instagram, eu peço que tu me siga, @engenheirosdozero. Todo dia eu tô lá nos stories, falando sobre o meu dia a dia, tirando dúvidas do pessoal e eu tenho certeza que isso pode te agregar muito. Mas vamos lá, vamos partir para a prática. O primeiro desafio que eu queria falar aqui, a primeira dificuldade do financiamento de aquisição de terreno e construção é justamente a gente encontrar um terreno com um valor adequado para que a gente consiga construir o imóvel que a gente quer. O que eu quero falar aqui? Quando a gente pega um financiamento de aquisição de terreno e construção, parte desse valor vai para o terreno. Então, se daqui a pouco a gente encontra um terreno legal, mas um terreno muito caro, vai sobrar um valor muito pequeno para a obra, o que vai acabar inviabilizando um negócio. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que vocês pegaram um financiamento de R$300 mil e vocês se planejaram para comprar um terreno de 100 mil e construir uma casa de R$200 mil. É claro que se daqui a pouco vocês tiveram esse planejamento, mas vocês foram lá e encontraram um terreno de 150 mil, vai faltar dinheiro para a obra. E eu falo aqui para vocês que esse é um desafio
porque acontece muito. Muitos clientes chegam até a gente querendo fazer o financiamento de aquisição de terreno e construção. A gente faz a aprovação do crédito deles e libera um valor. E esse valor normalmente já é um pouco menor do que eles esperavam. E eles vão lá e o terreno que eles querem comprar é um terreno caro. É um terreno que, se tu comprar aquele terreno, vai sobrar um valor muito pequeno de financiamento para realizar a obra. E esses clientes muitas vezes têm pouco recurso próprio, eles têm pouco dinheiro guardado para também aplicar na obra. Então isso muitas vezes acaba inviabilizando a construção da casa deles. Então o primeiro desafio é justamente esse, encontrar um terreno que tenha um valor ideal para que vocês consigam fazer a compra do terreno e sobre dinheiro suficiente para vocês construírem a casa. A segunda dificuldade que eu queria falar aqui é em relação à negociação desse terreno. Porque vamos entender uma coisa, como é que vai funcionar o processo de compra de um terreno a partir do financiamento de aquisição de terreno e construção? A Caixa paga esse terreno à vista pro dono do lote, mas esse dinheiro ele só recebe depois do contrato de financiamento assinado. Então vocês precisam explicar para esse dono do lote que vocês vão fazer um contrato de promessa de compra e venda e que nesse contrato vai estar descrito que ele vai receber o dinheiro depois da assinatura do contrato. Mas é claro que nesse contrato de compra e venda vai ter que ter um prazo. Vocês não podem simplesmente colocarem lá, ah não, assim que assinar o contrato com a Caixa, tu recebe o dinheiro. Ele não vai aceitar isso. Vocês têm que colocar um prazo aqui. Esse prazo eu costumo botar 4 meses. Para mim é bem tranquilo fazer todo o processo, todos os projetos e tudo mais. Mas o desafio é justamente nessa negociação. Por quê? Muitas pessoas que estão vendendo lotes não conhecem o processo do financiamento de construção. Então, elas muitas vezes não querem vender o lote delas e só receber daqui 4 meses. Ou muitas vezes elas até aceitam isso, mas pedem uma entrada para segurar o terreno. Então o desafio é justamente esse. Vocês conseguirem negociar esse lote explicando para o vendedor que ele vai receber o dinheiro à vista, mas só depois do contrato de financiamento ser assinado. Eu, particularmente, eu nunca paguei nenhum valor de entrada em todos os meus processos de financiamento de aquisição de terreno e construção, porque eu sempre consegui explicar para esse vendedor como é que funciona, que eu já havia feito outros processos e que ele ia receber o dinheiro no prazo indicado no contrato. Mas eu conheço muita gente que todas as vezes que fez o financiamento de aquisição de terreno e construção, teve que dar uma entrada para esse dono do lote para ele fazer a liberação do terreno. E o próximo desafio, a próxima dificuldade que eu vou falar aqui é justamente em relação a tu respeitar os prazos desse contrato de promessa e compra e venda do lote. No momento que tu colocar nesse contrato que em 4 meses o dono do lote vai ter o dinheiro dele lá na conta dele, esse cara vai estar te cobrando, esse cara vai querer que daqui 4 meses ele receba esse dinheiro. Só que, como eu falei anteriormente, depois de tu assinar o contrato de compra e venda e entre tu assinar o contrato de financiamento da Caixa, tu tem que fazer projeto, tu tem que fazer PCI, tu tem que levar para aprovação da prefeitura, tu tem que levar para aprovação na Caixa. É uma correria, gente. Sempre quando a gente trabalha com financiamento de aquisição de terreno e construção, a gente tenta acabar os projetos o quanto antes, justamente para não ter nenhum perigo de esse prazo ser maior do que a gente estipulou em contrato. Então o desafio é justamente esse. Depois de assinar o contrato de compra e venda do lote, correr atrás de tudo que vocês têm que correr atrás, elaborar todos os projetos dentro do prazo que vocês passaram para esse cara, porque ele vai querer receber o dinheiro dele e isso vai estar descrito em contrato. E a última dificuldade que a gente encontra no financiamento de aquisição de terreno e construção que eu queria falar aqui é sobre aprovar um projeto de um financiamento de aquisição de terreno e construção na prefeitura da cidade de vocês. Por quê? Vamos entender uma coisa. Para assinar o contrato de financiamento com a Caixa, tu não necessariamente precisa já ter aprovado esse projeto na prefeitura. Não é algo que a Caixa exige. Entretanto, a gente sempre procura botar esse projeto para aprovação na prefeitura o quanto antes, porque costuma demorar bastante. Em quase todas as cidades aí do Brasil, é um processo que demora alguns meses. Então, quanto antes a gente enviar para a prefeitura, antes a gente vai iniciar a nossa obra, que é justamente o nosso objetivo. Só que, quando vocês vão levar esse projeto para aprovar na prefeitura, esse imóvel, esse terreno, ainda não vai estar no nome de vocês.
vocês ainda não vão ter feito a transferência para o nome de vocês, porque vai estar ali naquela burocracia do financiamento. Então vocês vão ter que enviar para a prefeitura da cidade de vocês o projeto, a matrícula do terreno no nome do vendedor do lote e também esse contrato de promessa de compra e venda do lote. Isso já é suficiente para que a prefeitura aprove o projeto de vocês. Mas eu falo que é um desafio porque é um processo que normalmente as prefeituras não estão acostumadas. Então já vi muitos relatos de muitas pessoas falarem: Rafael, mandei essa documentação para a prefeitura e ela não aprovou, porque ela falou que o terreno não estava no meu nome, a matrícula estava no nome do vendedor do lote. Só que é um processo que é legal, funciona dessa forma. Então, se daqui a pouco a prefeitura não aprovar por causa disso, vocês vão ter que ir até lá, vocês vão ter que achar a pessoa responsável, explicar para elas que vocês estão fazendo um financiamento de aquisição de terreno e construção, para que aí sim ela faça a aprovação do projeto de vocês. Eu falo isso porque muitas pessoas me falaram que isso aconteceu com elas. Entretanto, aqui em Porto Alegre, na minha cidade, sempre foi bem tranquilo. Eu enviando o projeto, a matrícula do terreno e o contrato de promessa de compra e venda já é suficiente para que eles aprovem esses projetos. Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram, o financiamento de aquisição de terreno e construção é um pouco mais complicado justamente por envolver um processo a mais, que é a compra de um lote. Quando vocês fazem um financiamento de construção em terreno próprio, quando vocês já têm o lote no nome de vocês, é tudo muito mais tranquilo. Afinal, aquele imóvel já vai ter uma matrícula que vai estar o nome de vocês. Entretanto, para quem não tem o lote, o financiamento de aquisição de terreno e construção é a solução. Ele é o financiamento perfeito para isso. Existem esses desafios, existem essas dificuldades, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir passar por tudo isso de forma muito tranquila. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de perguntar aqui que eu vou responder vocês. E se vocês ainda não são inscritos no canal, não se esqueçam de se inscrever, ativar as notificações, que toda semana eu lanço no mínimo 2 vídeos novos. Eu tenho certeza que eles podem te agregar muito. Obrigado pela atenção, até a próxima!